Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós temos na nossa videoaula de hoje, nós faremos a resolução das questões interpretativas da lista 13. Acompanhem comigo, vocês já responderam a essas questões. Quero inclusive que vocês continuem fazendo uso daquela tática de quantos por cento vocês estão tendo aí de acertos, tá bom? Não esqueçam também de estar fazendo o preenchimento daquele gráfico ao final do livro. É importante porque lá você observa seu processo de evolução em se tratando dessa habilidade que é saber interpretar, saber compreender. E aí nós vamos então para as menções feitas a cada questão. Vamos então observar a questão 1. Mas antes, podemos nos reportar ao comando. Lembram, né? Dessa táticazinha. Vamos ao comando, porque o comando pode facilitar o meu caminho. Pode facilitar o caminho que eu deverei, portanto, percorrer. A imagem anterior retrata a relação entre evolução e domínio de novas tecnologias pelos homens. Então, nós teremos uma imagem que ela vai tratar desse processo de evolução e fazendo esse paralelo, essa analogia também com as novas tecnologias, tá? Então, nós poderemos pensar na evolução da espécie, portanto, de acordo com a imagem que nós veremos daqui a pouco, ok? E também com o processo de inserção das novas tecnologias no nosso contexto de vida, que é algo notório e perceptível e já aceitável. É preciso que nós estejamos inteirados desse processo tecnológico. Por exemplo, esse dado momento hoje, das nossas aulas remotas, esse processo está inserido nessas novas tecnologias e que basicamente nós precisamos nos adaptarmos a isso. Então, a imagem vai tratar disso, a evolução da espécie e o domínio das novas tecnologias. Sendo verdadeiras as correlações ali estabelecidas, há uma tendência observável no mundo, que o uso das tecnologias de comunicação e de informação, o que é que isso gera para nós? Gera um certo impacto na nossa vida ou não? Tá? Ou não impactua em nenhuma situação? De repente pode não ter impacto em um determinado contexto, mas em outro tem, tá? Por exemplo, as novas tecnologias, elas impactuam no modo de produção nosso trabalho? Sim. As novas tecnologias impactuam nas organizações sociais? Sim. Mas as novas tecnologias, elas foram preponderantes no processo de evolução da espécie? Então, são esses 3 vertentes que nós precisamos nos pautar nessa questão. Vamos lá. O que é que vocês veem aqui? Basicamente, vocês podem observar onde nós temos aqui o processo de evolução da espécie. Estamos aqui observando, todo o processo que teoricamente nos traz alguns conceitos básicos de como foi o processo da evolução da espécie, tá? E aqui nós temos, olha só, tá vendo como esse processo vai se trazendo e fazendo menção também ao nosso processo de organização social e produção. E olha só, aqui aos poucos você vai vendo um processo evolutivo, Chegando até aqui, o homem, por exemplo, com a ferramenta na mão, algo já mais novo. E por fim termina a imagem trazendo um homem inserido aqui no processo de tecnologia mais avançado. Um homem que basicamente, relacionado ao seu novo processo de produção, está inserido nessas novas tecnologias. Por exemplo, hoje, Hoje, nesse dado momento, as pessoas não necessariamente estão trabalhando dentro da sua empresa, mas estão trabalhando fora dela, porque é possível se fazer isso através de um processo tecnológico, chamado home office.
Então, a gente pode analisar todo esse processo e fazer analogia com o atual contexto no qual eu e vocês estamos inseridos neste momento. Eu estou trabalhando home office, eu estou trabalhando em casa, basicamente. Então, vamos lá. Observaram aí, preste atenção, a evolução da espécie e também mostrando a evolução no que faz referência ao novo modo de produção, de organização social. Então, ok. Isso gerou um certo impacto ou não? Pois vamos lá. Letra A. Então, voltando aqui, a imagem retrata, ok, a evolução, o domínio das novas tecnologias, tá? Existem algumas correlações aqui estabelecidas que vocês vão tentar desmistificar e trazer como resposta correta. Vejamos, sendo verdadeiras as correlações ali estabelecidas, eu estou lendo novamente, há uma tendência observável no mundo que o uso das tecnologias de comunicação e de informação impacta a evolução do homem como espécie e seu modo de produção, mas não sua organização social. Tá vendo? E nós sabemos que as novas tecnologias de comunicação e informação, elas impactam, sim, na organização social. Então, eu descaracterizaria essa letra por dizer que não, mas não impactua na organização social, impactua. Letra B. Impacta a evolução do homem como espécie, as novas tecnologias de informação, de comunicação e informação, e sua organização social, mas não no seu modo de produção, mas impactua no modo de produção. O nosso modo de produção não é mais um modo de produção rústico, é um modo de produção mais novo, mais tecnológico. Letra C. Impacta a evolução do homem como espécie, mas não seu modo de produção nem sua organização. Eu descaracterizo. Está dizendo que as tecnologias de comunicação e informação não impactuam no modo de produção nem na organização social. E sim, já eliminei 3 situações. Talvez você não esteja sabendo o início, se impactua na evolução da espécie ou não. Mas pelo processo de você observar as letras, dá para você perceber que você descaracterizou 3. Nós ficamos com 2. O uso das tecnologias de comunicação e de informação não impacta a evolução do homem como espécie, mas impactua sua organização social e seu modo de produção. Vamos ver aqui, tá? Não impacte a evolução do homem como espécie, mas impacte sua organização social e seu modo de produção. Ok, tá mais ou menos no rumo. Letra E. Não impacta a evolução do homem como espécie, está igual a letra D. Nem seu modo de produção. Não, impactua sim no seu modo de produção. Mas impacte seu modo de organização social. Então, eu tenho consistentemente, de uma forma bem consistente, a resposta correta é a letra D. As tecnologias, o uso das tecnologias de comunicação e de informação não impactuam, por exemplo, a evolução do homem como espécie. Tá? Mas ela tem um certo impacto na organização social no modo de produção. Portanto, nós temos aqui resposta correta, letra D. Vamos lá, questão 2. Questão 2, vamos ao comando da questão. Considerado o registro de linguagem, a citação da frase de Roberto Carlos é isso aí, bicho. Tem a função de... Essa expressão ela é muito típica do rei Roberto Carlos. E aí, bicho... Ok? Até porque ele viveu as músicas, algumas músicas foram até impactantes na relação de algumas gerações, onde eles usavam muito esse teor de gírias, né? Então, ok, vamos lá. Um dia, recebi um telefonema do meu querido amigo Roberto Carlos. Ele queria saber se poderia usar na mesma quadra de uma de suas composições pronomes misturados, segunda e terceira pessoa. Mesmo sabedor da liberdade literária. O que é essa liberdade literária? Que o autor, o poeta, as poetisas, elas usam da maior liberdade de criação da palavra. A matéria-prima da poesia é a palavra. Então, mesmo sabedor da liberdade literária que é dada aos poetas, disse ao nosso maior cantor que era preferível acatar a concordância pronominal, empregando em cada quadro um só tratamento. E aí ele termina, é isso aí, bicho. Então ele só quis dizer, orientar Roberto Carlos aqui, que em vez de ele misturar a segunda e terceira pessoa, usaria só uma pessoa só. Mas aí preste atenção à linguagem que ele usa no final. E aí, bicho, terminou o quê?
desestruturando, rompendo essa coisa da formalidade, e aí termina com uma expressão bem típica de Roberto Carlos, sempre fez uso dessa expressão que já o caracteriza. Então, a letra A, considerando o registro de linguagem, essa questão é de compreensão textual. É confirmar a ideia de que é possível misturar pronomes de segunda e terceira pessoa, como sugere o cantor. O cantor não sugeriu para misturar, ele pediu para fazer em pauta, colocar em pauta apenas uma. Então, a letra A eu descaracterizo, eu tiro. Letra B. É isso aí, bicho, essa expressão aí rompe com a formalidade da explicação, já que se recupera uma gíria que notabilizou o cantor. E eu acabei de dizer, é isso mesmo. Mas vamos ver por que não seria a letra C. Mostrar que o cantor é um sabedor da liberdade literária e por essa razão pode recorrer a ela. Na realidade, ele é até sabedor, mas não recorreu. Ele preferiu perguntar a um amigo, por isso que não seria a letra C. Letra D. Enaltecer o poder de criação do cantor, mas reprovar o uso indistinto de pronome de segunda e terceira pessoa. Não se reprova. Se ele pudesse misturar a segunda e terceira pessoa, porque existe liberdade poética, tá? Letra E. Desqualificar a linguagem coloquial. Não desqualifica, até porque existe a liberdade de criação nas letras de músicas, tá? Inclusive, eu já acho que as músicas já denigrem demais, já, digamos, interferem demais com essa liberdade de criação do uso da linguagem, tá? Muitas vezes as músicas denigrem a imagem da mulher e em outras situações mais. Então, desqualifica a linguagem coloquial? Não, como forma legítima de expressão mesma do cantor. Então, nós temos aqui a resposta correta. A expressão, o registro dessa linguagem é romper com a formalidade da explicação, já que se recupera uma gíria que notabilizou o cantor. Resposta letra B. Terceira questão, vamos lá. Os gêneros são definidos, aqui são os gêneros textuais. O que são os gêneros textuais, professora? Gêneros textuais são as diversas modalidades de texto que têm uma função social específica. Então, se vocês me perguntarem quantos gêneros textuais existem, não sei, são muitos, são variados, tá? Então, os gêneros são definidos, entre outros fatores, por sua função social. Nesse texto, um verbete foi criado pelo autor para, vamos lá, o que é glossário? Glossário é definição, é uma organização de léxico, de palavras, né? Tipo um dicionário. Então, glossário diferenciado. Outro dia, vi um anúncio de alguma coisa que não lembro o que era. Como vocês podem deduzir, o anúncio era péssimo. Lembro apenas que o produto era diferenciado, funcional e sustentável. Pensando nisso, fiz um glossário, né, definições de termos diferenciados e suas respectivas funcionalidades. E aí ele colocou, parece condicional, o que é diferenciado? Um adjetivo que define um substantivo, mas também o sujeito que o está usando. Quem fala diferenciado poderia falar diferente, mas escolheu uma palavra diferenciada, porque ele quer mostrar que ele próprio é diferenciado. Essa é a função da palavra diferenciado. Diferenciar-se. Por diferenciado, entenda, mais caro. Estudos indicam que a palavra diferenciado representa um aumento de 50% do valor do produto. É uma palavra que faz a diferença. Então, esse glossário dele aqui está com uma tipicidade um pouco diferenciado, né? Porque ele não dá só o significado da palavra, ele coloca uma parte pondo-se dentro do texto, dando sua opinião. Então, eu quero saber o verbete criado pelo autor. Nesse contexto, foi criado pelo autor para atribuir um novo sentido à palavra. B. Apresentar as características de um produto. C. Mostrar um posicionamento crítico dele. D. Registrar o surgimento de um novo termo. E. Contar o fato do cotidiano. E aí nós vimos que esse glossário dele aqui foi uma coisa bem nova. Ele não deu só o significado da palavra. Ele colocou-se dentro do texto, pondo-se o ponto de vista dele. Então, nós temos a resposta correta. Nesse texto, o verbete foi criado pelo autor para mostrar um posicionamento crítico. Ele se coloca dentro do texto. Então, resposta correta, letra C. Questão 4. A questão 4, nós temos aqui uma imagem, ok. Vamos ao comando da questão. Nos gêneros textuais multimodais, o que são os textos multimodais? São aqueles que predominam mais, é até uma nova modalidade, predominam muito mais a imagem do que a parte escrita. Mas o texto multimodal tem a parte escrita, tem imagens, pode ter um áudio, pode ter um vídeo, e assim essa mistura. Então, essa questão do gênero textual multimodal, preserva-se muito a questão de imagens, tá?
Então, ok. Nos gêneros textuais multimodais, a significação é construída por meio do uso de diversos recursos gráficos visuais. Na tirinha, além do texto verbal, ó, nós temos o texto verbal, nós vamos já olhar, promove a reflexão sobre a passagem do tempo. Então, na tirinha, além do texto verbal, eu quero que vocês observem a linguagem não verbal. Ela promove a reflexão sobre a passagem do tempo. Então, vamos lá. Aqui tem assim, como se uma pessoa tivesse aqui dentro, né, ó, de um espaço, de um buraco, sei lá, levantando a tampa, ela diz, aqui amanhã, olha aqui a imagem da outra. Não, aqui é hoje. Aí ela mesma diz, amanhã é ali. Então, isso aqui é um processo que faz menção ao tempo, tá? Aqui é amanhã? Não, aqui é hoje. Amanhã é ali. Aí vocês observam, o que é que tem nessa imagem? Uma pessoa que ainda não saiu, só levantou a tampa. A outra que já saiu. E essa outra aqui, o que é que ela simboliza? O amanhã. Ela já está fora desse contexto, já está ressurgindo, né? Então, olha só. O que é que a gente observa aí? Promove uma reflexão sobre a passagem do tempo. Hoje e amanhã, tá? Letra A. Representação do corpo da personagem em diferentes planos e perspectivas. Existe o corpo da personagem em diferentes planos e perspectivas? Sim. Aqui é amanhã, aí ela diz, aqui tem o amanhã, tem o hoje. Tá vendo a relação de tempo? E para cada expressão verbal existe uma relação com a parte do corpo dela, da personagem. Então, eu quero que vocês observem isso, tá bom? Então, existe uma representação do corpo da personagem em diferentes planos e perspectivas? Sim. Uma ainda não saiu, a outra já saiu, a outra já está bem mais avançado, que é o amanhã. Letra B. A reflexão aqui é só a exposição da degradação do corpo humano, mas não fala em degradação do corpo humano. Letra C. Forma como a personagem sustenta uma tampa na cabeça nos dois quadrinhos. Até porque nos dois quadrinhos não tem tampa na cabeça, só tem aqui em uma. Letra D. Mudança de semblante da personagem. Não ficou aqui mostrado de forma contundente essa mudança de semblante, não. Letra E. Fragmentação sugerida pela ausência de balão de fala. Não, isso é desnecessário dentro da questão que está pedindo. Então, o que é que nós vamos observar nessa questão? A questão digamos assim, corporal, a expressão do corpo, a representação do corpo aqui diz muita coisa. Um está quase fora, o outro já está fora e o outro ainda não, porventura, está aflorando. Então, nós temos aqui resposta correta na tirinha. Além do texto verbal, promove a reflexão sobre a passagem do tempo, a representação do corpo da personagem em diferentes planos e perspectiva. Essa representação do corpo, ela está coerente com o tempo. O que é amanhã, o que é hoje, o que vai ser amanhã, tá bom? Então, resposta correta, letra A. Vamos lá, quinta questão. No poema, o eu lírico defende o amor. Então, é uma questão interpretativa. Como é que ele vê o amor? Vamos lá. Questão 5. Ao coração que sofre, separado do teu, no exílio em que a chorar eu me vejo. Não basta o afeto simples e sagrado, com o que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, não me basta, nem só desejo teu amor, desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo, e as justas ambições que me consomem, não me envergonho, pois maior a baixeza, não há que a terra pelo céu trocar. E mas eleva o coração de um homem, ser de homem sempre, e na maior pureza ficar na terra e humanamente amar. Minha gente, aqui ele retrata o amor como o quê? Ele não quer só o amor, ele diz, não me basta saber que sou amado. Nem só o desejo do teu amor, eu desejo ter nos braços, eu quero o contato com o corpo, com o beijo, com o abraço. Então, olha só, no poema o eu lírico defende o amor recatado, idealizado, sagrado, terreno ou contemplativo. Eu destaquei só as palavras-chave. Minha gente, aí você vai ao restante da questão. Recatado, que não revela as ambições secretamente cultivadas pelos amantes. Ele quer que se revele. B. Idealizado, que valorize sua pureza sem se macular na comunhão física. Ele quer ter o contato físico, por isso que não é. Letra C. Sagrado, em que as aspirações espirituais superam as aspirações corpóreas. Não. Ele quer o sentimento, mas ele quer também as aspirações corpóreas. Letra D. Terreno,
que se realize não só no sentimento, mas também fisicamente. Correta a questão. Letra E. É apenas contemplativo o amor que ele defende aqui? Não. Que se alimente da imaginação e da distância entre os amantes. Ele quer estar perto. Portanto, gabarito comigo, resposta é letra D. Questão 6. Vamos lá, são 2 textos. A leitura dos textos permite inferir que o texto de Lulu Santos aborda uma temática também presente no soneto de Camões. Vamos ver que temática é essa. Olha só, uma música bastante conhecida. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, mudança. Ele está colocando aqui que tudo na vida é efêmero. Tudo é passageiro. E ele faz uma analogia com as ondas do mar. As ondas, elas vêm e elas voltam, tá? Então, esse viver, esse ir e vir. Ok. O que é que Camões diz? Será que ele diz a mesma coisa? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem se ouve as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. E em mim converte em choro o doce canto. E, afora este mudar-se de cada dia, outra mudança faz de amor espanto, que não se muda já como sonha. Minha gente, a temática comum aos 2 textos é o desconcerto do mundo, é o amor conflituoso, é a transitoriedade do tempo, é o conflito, é a tentativa de conciliar os valores teocêntricos. Vamos lá, desconcerto do mundo, aí não diz. Ao tratar, aí é tratado das injustiças sociais. B, fala de amor conflituoso? Não. Fala sobre o tempo que passa? Resposta correta. Transitoriedade. O que é uma coisa transitória? Ela passa. É a mesma coisa de efêmera. Uma coisa efêmera. O tempo, a vida é efêmera porque ela vai passar. Letra D não é conflito. E letra E não é tentativa de conciliar valores teocêntricos, né? Onde coloca Deus como centro de tudo. Portanto, gabarite comigo. Resposta é letra C. Questão 7. Vamos ao comando. Resumidamente, o que há em comum entre o texto 3 e o 4 é que. Aí vamos lá. Nós temos aqui livre negociação entre patrão e empregado. Aí tem assim, olha a imagem. Saia daí, venha para a livre negociação. Ok. E no outro tem você aí. Até usou o He-Man, né? He-Man é um desenho animado do meu tempo, né? Ainda. He-Man, She-Ra. Eram os heróis da minha época, tá? Mas minha época de juventude tá bem próximo, tá muito distante não, viu? Você aí que é contra a reforma trabalhista, lembre-se dos seus direitos quando estiver desempregado, né? É porque vocês já sabem o contexto dessa situação, né? Onde se tem, onde se teve, ainda se teve e ainda se está um período de transição entre a reforma trabalhista. Muitas coisas mudaram nessa nova reforma e infelizmente ainda alguns pontos precisam ser discutidos para não castigar tanto o trabalhador. Então, o que é que essas duas situações, essas duas imagens estão trazendo para vocês aí? Estão tratando sobre o quê? Sobre a mesma situação? Aqui está pedindo para o funcionário sair de dentro para ele fazer uma negociação. Negociação entre patrão e empregado, tá? Então, questões empregatícias de determinada empresa. Então, olha só. O que é que eles têm em comum, esses 2 textos, tá bom? Ambos os textos apresentam um ponto de vista sobre a mesma temática. Eu acredito que pode ser. Ambos os textos, no livro de vocês, não tem ambos não, fui eu que coloquei aqui. Na letra A tem, apresenta um ponto de vista sobre a mesma temática. B, são compostos por imagens com situações conflituosas. No livro de vocês tem assim. C, se colocam a favor da livre negociação de contrato trabalhista. D, reflete sobre a relação desigual entre empregador e funcionário. E E, defende a ideia de que os trabalhadores lutem pelos seus direitos. Fui eu que coloquei aqui ambos os textos, os 2. Então, o que é que vocês acham? Esses textos, eles apresentam um ponto de vista sobre a mesma temática, tá? B, são compostos por imagens com situações conflituosas? Não são, né? Os 2 textos não. O que é que há em comum? C,
Se coloca a favor da livre negociação, não, porque no primeiro não tem livre. O homem é como se tivesse um empregado preso e ele venha, força. Então não é. D. Reflete sobre a relação desigual entre empregado e funcionário. Na realidade não fica de forma nítida isso, tá? Sempre vocês têm que observar o que é que está pedindo dentro da relação, visualmente e explicitamente dentro do texto, não é implicitamente. Letra E. Defenda a ideia de que os trabalhadores lutem pelos seus direitos, tá? Isso acontece no segundo texto, no primeiro não acontece. Portanto, nós temos aí o que, minha gente? E a letra B, porque a letra E nós já eliminamos, que ambos não defendem a ideia de luta pelos direitos, somente o último. A D não faz menção a essa relação desigual entre empregado e funcionário nos dois textos. C. Se coloca a favor da livre negociação de trabalho, não é a favor da livre negociação, porque um é como se estivesse sendo obrigado no primeiro texto a fazer isso. E B. São compostos por imagens com situações conflituosas. A segunda imagem não é conflituosa, portanto, nós temos a resposta correta, letra A. Ambos os textos apresentam um ponto de vista sobre a mesma temática. Vamos lá, questão 8. Nós temos um texto, tá? De acordo com a autora, a singularidade da linguagem que Alfonso Cuarón adota em Roma está. Então, nós temos aqui, presta atenção, nós temos aqui um filme, né, que foi Roma, um filme de Alfonso Cuarón, pronunciou assim. Então, olha só, diz, o filme Roma está constantemente entre dois caminhos, pessoal e grandioso, popular e intelectual, tecnológico, aí vai colocando algumas características. E aí vamos lá o que é o teor do filme. Ao revisitar a própria memória, o cineasta Alfonso escolhe olhar para Cleo. Quem é Cleo? Vocês vão observar que é uma situação muito comum do cotidiano. É uma empregada de origem indígena, de uma família branca de classe média. Resgata assim não apenas os seus anos de formação, mas todas as particularidades do passado do país. Aí diz, o México no início dos anos 70 fervilhava entre revoluções sociais e a influência da cultura estrangeira. Cleo, porém, se mantinha ingênua, centrada nas suas obrigações, lavar o pátio, buscar as crianças na escola, lavar a roupa, colocar os pequenos para dormir. Uma vida muito simples aqui. Até que tudo se transforma. A família para a qual ela trabalhava se desmoronou. O pai saiu de casa, a mãe não se conformou com o fim do casamento, os filhos jogados de um lado para o outro na confusão dos adultos. Enquanto isso, o que acontece na contrapartida? Cleo, a empregada também, termina se apaixonando, engravidando e é enganada e deixada à própria sorte. Então aí se basicamente tem duas mulheres vivendo de origens diferentes, mas compartilhadoras do abandono. Juntas reencontram a resiliência que segura o mundo frente às paixões autocentradas. Então, tá vendo que é uma situação muito normal do cotidiano que o autor coloca no filme? E aí diz que o cineasta, que além da direção e do roteiro, assina fonograma, ele retrata sua história entrelaçada com a do seu país, como se na vida adulta reencontrasse o olhar da infância, cujo fascínio por cada descoberta aumenta o tamanho e a importância de tudo. Aí diz mais alguma coisa. Aí sua assinatura está na sinceridade com que olha para si mesmo e para os seus personagens, encontrando beleza e verdade no que muitos menosprezam. Esse é um filme simples e complicado, como a própria vida. Então vamos lá. O que é que ele, de acordo com o autor, a singularidade da linguagem dele? Está na comicidade da caracterização? Existe coisa engraçada aqui? Muito pelo contrário, né? B. Na indignação com que o cineasta denuncia a desigualdade entre as classes sociais. Ele não basicamente denuncia, não. Ele coloca até um ponto de encontro, né? Um ponto de convergência. As duas, a empregada e a patroa, terminam se juntando. Letra C. No orgulho nacionalista com que se apresentam momentos cruciais. O básico dele não foi só fazer menção ao país dele. D. Na sinceridade do relato, valorizando o que para muitos costuma passar despercebido, mas ele disse isso lá no final do texto. E na letra E, no modo irrealista, mas é uma situação real do cotidiano, né? Com que os dramas das personagens femininas são resolvidos. Então nós temos aqui, minha gente, de acordo com a singularidade da linguagem dele, na sinceridade do relato, valorizando o que para muitos costuma passar despercebido. Bem aqui no final do texto tem a resposta correta, ó. Tá bem aqui, ó, no final do texto, ó. Olha só, ele, ó, encontrando, ó, beleza e verdade no que muitos menosprezam, tá bom? Então, nós temos a resposta correta, letra D. Olha, tá aqui. Vamos lá, questão 9, ainda é sobre o texto. As informações têm rodado em 60 mm digital e feito em branco
em preto e branco, com a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos das décadas de 1950 e 1960, destacadas contravenções do primeiro parágrafo. Ligam-se respectivamente aos vocábulos tecnológico e clássico com propósito de... É basicamente como se fosse aposto aqui, né? Aqui no texto, ó. Vamos voltar bem aqui rapidinho ao texto. Olha aqui, ó, onde é que tá, ó. Rodado, ó, 65, ó. E, ó, bem aqui, ó. Rodado, tá bom? Ó, primeiro, ele vai colocando aqui, ó. Ó, faz menção aqui, ó, a tecnológico, né, ó. É pessoal e grandioso. Popular, intelectual, tecnológico. Aí, o que é isso aqui, ó, nos travessões, né? Alguma explicação, alguma coisa para ampliar a informação do que é isso. E clássico. Aí a explicação que é clássico, feito em preto e branco, com a mesma ousadia dos movimentos cinematográficos. Essa questão é mais uma questão gramatical. Vamos lá. Minha gente, aqui a questão 8 nós já fizemos, ok. Questão 9. Essas expressões, elas ligam-se respectivamente aos vocábulos tecnológico e clássico com o propósito de ilustrar, para dizer o que é o tecnológico, o que é o clássico, tipicamente, gramaticalmente, como se fosse aposto. Então, não é mostrar que são palavras sinônimas. Tecnológico, ele diz que é em 65 mm digital, é o que faz menção. O que é o clássico? Aí ele quer dizer, clássico é uma coisa feita em preto e branco, como antigamente. Então, essas expressões que lá estão feitas entre travessões é para ilustrar a que se refere o tecnológico e se refere o clássico. Não é mostrar que são sinônimos, não é contestar os sentidos, não é apresentar nem distorcer. Portanto, a resposta correta é a letra B. E para terminarmos, a questão 10. A definição de serviço de streaming apresentada no texto, mas desculpem meu inglês, vocês já sabem que eu não sou boa na pronúncia do inglês. Mas, vamos lá, eu aportugueso tudo. Tá? A definição de serviço, vou repetir de novo, de serviço de streaming apresentada no texto revela uma preocupação do autor em, pois vamos lá, ele coloca aqui, eu coloquei até algumas situações aqui. Ele vai dizer, o serviço de streaming oferece uma solução para a indústria fonográfica e para o setor da radiofonia, no qual as características da comunicação no ambiente digital exigem repensar a maneira de lidar com os conteúdos sonoros. Aí ele vai explicando. Seu modelo de negócio é baseado em uma experiência de consumo de conteúdos digitais que substitui a lógica da compra de um disco pelo acesso. Ele vai explicando. Por essas características, ele vai colocando mais alguma coisa, né? Constitui de espaços híbridos de comunicação social e consumo cultural que escapa às tentativas de classificação generalizantes. Olha só. Na realidade, minha gente, o que é que ele quer? A preocupação dele é diferenciar esse tipo de serviço, é estabelecer o que são esses serviços na prática? Pode ser. Criticar os usuários de internet? Não. Propor uma nova utilização ou partilhar experiências pessoais? Nada disso. Dá para eliminar aqui umas 3. Ele quer realmente, parece um texto bem informativo, então ele quer realmente estabelecer o que são esses serviços práticos, na prática. Então, gabarite comigo, resposta letra B. Ok, galerinha. Então, nós ficamos aqui com a lista 13. Na sequência agora das outras videoaulas, nós vamos trabalhar a parte gramatical. Quando eu finalizar a parte de um conteúdo gramatical, eu intercalo novamente com vocês as interpretações textuais. Estão observando que eu estou fazendo uso dessa táticazinha com vocês, tá bom? Que é para exatamente a gente saber direitinho a sequência da parte gramatical e da parte interpretativa. Pois um abraço em cada um de vocês, tá bom? Bons estudos e sucesso sempre. Até a nossa próxima aula.